a cópia da petição inicial, não é isso? Para que você possa realmente aí realizar o ato de citação, deixando a contrafé com a cópia para o cidadão. Pergunta. Se perguntar na prova. Tipo, mandado. Depende. Regras. Segundo o Código de Processo Civil. Segundo o provimento 61. Se não falarem nada, CPC é a base. Ok? Na não identificação de legislação, em algum lugar da questão, ou na sequência de questões ali e tal, CPC é a base. Matamos? 143 do provimento 61, vamos continuar nele com fé. Deverão ser anexadas, entendeu? A cópia da petição inicial aos mandatos de citação civil. 2. Ah, não, esse aqui eu vou ter que falar, volta. Volta aqui, sabe por quê? Ô, pessoal do online, estão falando que eu estou fazendo publicidade da Coca-Cola. Beleza? Sacou? E que aqui tem Sampa. Não é isso? Aí uma pessoa aqui na sala comentou a respeito desse nome Sampa. Eu acho que ela, na verdade, está querendo que a gente fale o nome da cidade dela, aquele buraco, não é isso? Que vai estar sim de concorrente, não é isso? Volta pro 143, joga lá. Vamos lá. As cópias necessárias ao cumprimento dos mandatos deverão ser anexadas, tanto quanto forem os interessados, especialmente cópia da petição inicial aos mandados de citação civil, cópia da denúncia nos mandados da citação criminal, a equivalência que a lei está fazendo num e no outro. Cópia da certidão de dívida ativa na execução fiscal, ok? Lei 6830, que também está lá no edital de vocês, ok? Ah, não, a cópia da certidão de dívida ativa vai junto com a citação na execução fiscal, exato. 4. Cópia da carta precatória. No caso das varas de precatórias, bem como a documentação completa em relação ao solicitado pelo deprecante. Caso contrário, devolvê-las para que sejam complementadas. Observe isso aqui, senhores. Isso está direcionado para vocês, de certa forma, já? Já, porque nós estamos pensando, não é isso? Que deverão ser anexados e que você não cumprirá, ok? Devolve. E por fim, 5. Cópia dos autos de penhora ou arresto realizado, quando for o caso de substituição, reforço da penhora, ampliação ou modificação dos atos de constrição. Então, eu gostaria bastante da atenção dos senhores. 141, ok, do provimento, com bastante carinho. 142, da mesma forma, porque está muito ligado ao ato que você realizará enquanto oficial. E 143, não é isso? Tudo ligado ali ao cumprimento do mandado do oficial de justiça, por favor. Vamos lá. 144. A indicação do oficial de justiça será feita pelo SISCOM em sorteio aleatório e equitativo. E, em caso de eventuais falhas técnicas, a distribuição manual de mandados urgentes deverá obedecer o critério da proporcionalidade segundo o 143. Senhores, sorteio aleatório e equitativo em relação aos oficiais de justiça, para que não exista ali um com uma quantidade de serviço, não é isso? Maior que a do outro. Aqui é simplesmente uma repartição de trabalho. E quando eu falo SISCOM é porque entra tudo no sistema informatizado, não é isso? Você tem todo o direcionamento lá, mandou. Cada um atende uma área. Mas não apenas um numa área. Aqui em Belo Horizonte. É que você está pensando em lugares menores. Como a comarca de... Entendeu? Então, dentro dessa linha... Pode deixar que não pega não, que ele é direcionado, viu? Então, dentro dessa linha de raciocínio... Senhores, o que nós temos aqui? Dentro de uma área, você pode ter
Vários oficiais, problema nenhum. E aí nós queremos um trabalho equitativo. Ok? Então, 144, voltamos nele. Oficial de justiça, sorteio aleatório e equitativo. 145. Para efeito de distribuição e cumprimento de mandados, o território de cada comarca, é o que a gente está discutindo aqui, ó, poderá ser dividida em regiões devidamente identificadas, quanto forem necessárias para se atender às exigências do serviço forense. Senhores, isso aqui é uma racionalidade do trabalho do oficial de justiça. Porque, primeiro, você não fica esparramado pela cidade inteira, não é isso? Num dia indo para uma região, no outro dia indo para outra região completamente distante. E mais do que isso, se eu tenho uma cidade de um porte maior, se eu pegar e dividir ela em regiões, o oficial vai saber as manhas. O oficial vai saber aonde é, quem ir, quem procurar. Entendeu? Como chegar. Você passa a ter uma identificação maior do lugar que você cumprirá e das pessoas daquela circunscrição menor ali, que seria essa figura dessa região. Então, tudo isso aqui é visando não só, de certa forma, um melhor conforto para você, oficial de justiça, mas também uma facilitação da presteza do seu trabalho, de certa forma. Depende da região, né? Sacou? Mas é mais ou menos a ideia da lei nessa divisão por regiões. O oficial de justiça de Belo Horizonte é da região tal. Você faz mais ou menos, mas é verdade. Você tem como carteiro, aquela região é sua, você tem os pontos de referência, todos, exatamente. Os botecos você vai, já ó, entendeu? Certinho. Manjou? 145, vamos trabalhar. Para efeito de distribuição e cumprimento de mandados, o território de cada comarca poderá ser dividido em tantas regiões devidamente identificadas quanto forem necessárias para se atender às exigências, do serviço forense. Os mandatos de prisão originários de decisões de inadimplemento voluntário e inexcusável da pensão alimentícia serão cumpridos pelos oficiais de justiça. Esse ligado à pensão alimentícia, não é isso? Lá vai você fazer a prisão do cidadão que parou de pagar a prestação. 146 marquei. 147. Os mandados extraídos de processos onde as partes estão sobre o palio da justiça gratuita deverão ser cumpridos regularmente pelos oficiais de justiça, não podendo ser alegada a ausência de depósito do valor indenizatório da da condução por falta de amparo legal. Notícia. Em algumas comarcas, rolou isso aqui em Minas Gerais. Os oficiais de justiça estavam se recusando a cumprir os atos de justiça gratuita, passando a exigir, pelo menos dizem isso, das partes, beleza? Valores para poder pagar a verba indenizatória. O que está completamente errado, até porque você ganhará do Estado, não é isso? Um valor para poder praticar esse ato. E é função sua. E você não pode botar a mão em numerário. Não é isso? O provimento 15 da lei de custos é muito expresso em relação a isso. Entendeu? Ninguém põe a mão em grana. Sacou? Essa é mais ou menos a ideia. Entendeu? 147, vamos lá. Os mandados extraídos de processos onde as partes estão sob o palio, vou insistir, da justiça gratuita, deverão ser cumpridos regularmente pelos oficiais. E não venha alegando a ausência de depósito, por favor. Os mandados devolvidos pelos oficiais de justiça deverão ser registrados no SISCOM com a devida informação, ou seja, o SISCOM centraliza tudo, não é isso? A emissão, a distribuição, que retornou com a devida informação, para ficar tudo
centralizado. Essa é uma situação de TI. 149. No caso de extravio do mandado. O problema é que o oficial de justiça não pode botar a culpa em quem, senhores? No estagiário, porque você tem que fazer pessoalmente, não é isso? Você não manda em ninguém enquanto oficial, então você não pode botar a culpa em ninguém. Responsa sua, vamos lá. No caso de extravio de mandado, o oficial de justiça deverá imediatamente levar o fato, imediatamente, velho, tá? Vou marcar. Imediatamente levar o fato ao conhecimento da central de mandados, que requererá, mediante controle padronizado na mesma central, a emissão de uma segunda via diretamente à respectiva Secretaria do Juízo com justificação desse pleito. Com justificação extravio. Você não precisa necessariamente justificar na central, ou para a secretaria, melhor dizendo, o motivo do extravio. O que está sendo solicitado pela central de mandado da secretaria é o quê? Uma nova via, pronto, em razão de extravio. A má conduta sua não é problema da secretaria. A má conduta sua é com o servidor que é o responsável pela central de mandados. Entendeu? Que tem que ser o seu grande amigo. Que é o cara que vai marcar suas férias, inclusive, igual diz o outro. Chegaremos nesse caminho aí, ok? Pergunta. Não, seguinte. Quando se fala em mais de uma via de mandado, no caso da citação, penhora e avaliação, que você está chamando a atenção, a primeira via, você devolve com a citação. Certifique do OFEC que citei o cidadão, devolve para ser juntada aos autos. Você fica da posse, e espera os 3 dias lá no 652 para ir lá e fazer a penhora na segunda via. Ok? Beleza. Sim. Se paga pela cópia? Eu acho que não. Isso aí não acredito que isso tenha implicação financeira. Em relação ao pedágio de papel, não. Muito menos na prova. Muito menos na prova. Entendeu? Senhores, 149 de novo, para a gente cair no 150. Vamos lá. No caso de extravio do mandato, comunica imediatamente. É esse imediatamente que eu quero aqui. E não é na secretaria, não. É na central de mandados. Ok? Na central de mandados e nas secretarias de juízo, haverá sistema de controle de entrega e devolução dos mandados, não é isso? Bem como de ofícios requisitórios, autos de fiança, liberdade provisória, prisão domiciliar e alvará de soltura. Aqui, simplesmente, um controle, tanto na central de mandados quanto na secretaria. Menor preocupação nossa. Parágrafo 1º. Não, igual a gente está fazendo, exato. O servidor responsável pela central de mandados, parágrafo 1º, 150. Emitirá mensalmente relatório gerencial. Ok? Você tem toda a sua vida controlada enquanto oficial. Parágrafo 2º. O responsável pela central de mandados deverá desconsiderar do relatório gerencial, para fins de cobrança de mandados e operosidade, os períodos em que o oficial de justiça estiver afastado, não é isso? Se inferior a 7. Então vamos lá. Deixa eu ver nessa sequência aqui o que seria realmente preocupante. Falei do 143 já, não é isso? 144, só esse sorteio aleatório e equitativo. 145, por favor. Ok. 146 também. 147 também. 148 menos. 149 imediatamente. Tá? E o 150 não tenho tanta preocupação com ele, não. Ok? O 150 não tem muita preocupação, não. 151, vamos lá.
Os oficiais de justiça deverão cumprir os mandados que lhe forem entregues, exclusivamente nas regiões onde estejam lotados. Pode marcar. Você não vai ficar andando de região em região, não. Você vai só pro seu quadradinho lá, velho. Entendeu? Então vamos lá. Os oficiais de justiça deverão cumprir os mandados que lhe forem entregues exclusivamente nas regiões onde se constituindo falta grave. Não sei quantos pontos vocês vão perder na carteira, não, mas é. Ok? Constituindo falta funcional grave a essa determinação, que será comunicada à direção do foro para as providências cabíveis. Então, vocês têm que ter essa atenção. Você está dividindo por região, não é isso? No interesse da justiça. E você está sendo designado para essa região. Não vai cumprir de outra. Isso afetaria a validade do ato? Não. Seu oficial de justiça está com a marca. Então, em termos de processo, o ato seria ato totalmente válido. Mas isso é falta administrativa grave. Ok? Comunicação ao diretor do foro para processo administrativo disciplinar contra você. Pegamos a importância do 151? O ato em si não tem prejuízo nenhum. Você que vai ter. Então volta 151, vamos nele de novo. Pois é, deixa eu chegar lá. Por partes. Joga de novo 151. Os oficiais de justiça deverão cumprir os mandados que lhe forem entregues exclusivamente nas regiões onde estejam lotados. Falta funcional grave. A regra prevista no caput desse artigo não se aplica. Pode marcar. Aos mandatos extraídos de processo de execução. Senhores, processo de execução. O mandado é citação, penhora, avaliação e registro. O registro quando for execução fiscal. Porque o registro na execução civil convencional, quem faz é o próprio credor. Na execução fiscal, você, oficial, vai ter que ir lá fazer o registro da penhora lá no cartório de registro de imóveis a favor da fazenda pública, ok? Que é o que ele determina a lei 6830, que é a lei do executivo fiscal, ok? Por isso que está aqui o registro, tá certo? Então, olha só, você pode citar o cidadão numa região, mas dependendo fazer a penhora, manjou? Volta lá, parágrafo único do 151, então, nessa linha de raciocínio, pensando no processo de execução. A regra prevista no caput desse artigo não se aplica aos mandados extraídos de processo de execução, relativos à citação, penhora e avaliação, que devem ser cumpridos integralmente pelo oficial de justiça ao qual foram distribuídos. Aí, nesse caso de execução, e esses atos sequenciados, de citação, penhora, avaliação, e lá no executivo fiscal, como a gente falou, também de registro, vai ser cumprido por um, mesmo que ele tenha que percorrer várias regiões. Legal? Então, senhores, 151, por favor, do provimento 61, com todo o carinho do mundo, ok? Potencialidade de cobrança, não preciso falar com os senhores. Vamos lá no 152. São considerados urgentes, devendo ser cumprido, não é no dia seguinte que eu não estou afim, não. No mesmo dia, ok? Em que for determinada a sua expedição, as intimações ou citações para os seguintes atos, pode decorar. Medida cautelar e antecipação de tutela, audiência de réu preso, tudo isso são considerados urgentes. Aí você vai cumprir no mesmo dia.
cautelar